Neste mundo, nada pode ser considerado certo, exceto a morte e os impostos, como Benjamin Franklin observou sabiamente uma vez. No entanto, desde o início da história registrada, há outro fenômeno que tem sido consistentemente observado em todo o planeta: a guerra. O verão de 2025 marca o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, o último grande confronto que afetou o mundo inteiro. Acredita-se que entre 70 e 85 milhões morreram nessa guerra, tornando-a o conflito mais mortal da história. No entanto, embora o mundo tenha vivido tempos relativamente pacíficos desde então, estima-se que impressionantes 231 milhões de pessoas ainda tenham morrido em decorrência de conflitos desde aquele período. Infelizmente, o próximo grande conflito parece mais próximo do que nunca. Os conflitos globais dobraram em 5 anos, com 50 países em conflitos ativos e muitos outros com conflitos latentes, aguardando uma faísca para explodir. Então, vamos dar uma olhada nos 5 pontos mais perigosos do mundo atualmente, onde a ameaça de uma guerra mundial é mais iminente. Vamos começar com um conflito que, embora possa ter recuado do limite de uma guerra total, ainda representa o maior perigo de se tornar algo muito maior. Índia contra China. Como muitos dos conflitos da nossa lista, e de fato, como a maioria dos conflitos atualmente ativos no mundo, o conflito entre Índia e China começou por disputa territorial ou de fronteira. Atualmente existem pelo menos 150 disputas territoriais e de fronteira em todo o mundo, espalhadas por todo o planeta, desde a Antártida até o Ártico e de atóis remotos do Pacífico às vastas estepes da Ásia Central. A raiz da maioria remonta ao fim da era colonial, quando Grã-Bretanha e França dividiram metade do mundo traçando linhas em mapas. As fronteiras modernas do Oriente Médio, 80% das fronteiras da África, grandes extensões da Ásia, após a independência do Raj britânico e da Indochina francesa, e as fronteiras da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Todas elas foram em grande parte traçadas dessa forma. Isso está no cerne da disputa de fronteira entre China e Índia também. Ambas as nações são potências nucleares, têm as maiores e segundas maiores populações do mundo e estão classificadas como o terceiro e o quarto exércitos mais poderosos do mundo. Um confronto entre eles deve rapidamente virar algo bem desagradável. A controvérsia remonta à convenção semelhante de 1914 assinada entre a Grã-Bretanha e o Tibete, que resultou em uma fronteira passando pelo Himalaia. Batizada de linha McMahon em homenagem ao secretário de Relações Exteriores do governo da Índia Britânica, Henry McMahon, ele foi a força motriz por trás da criação da fronteira. Mas a China não foi parte desse acordo e, desde que estabeleceu relações formais com a Índia em 1950 e anexou o Tibete no mesmo ano, ela contesta a fronteira, argumentando que o Tibete não tinha poder soberano para assinar a convenção. Assim surgiu uma disputa contínua e sem solução. A China controla cerca de 39 mil quilômetros quadrados a oeste da linha de controle real reivindicada pela Índia, e a Índia administrando cerca de 90 mil quilômetros quadrados a leste, que Pequim considera parte de seu território. As tensões cresceram no fim dos anos 1950 e resultaram em um grande conflito em 1962 que durou um mês e deixou milhares de mortos dos dois lados. Ao final do conflito, a China estabeleceu a chamada Linha de Controle Real, ou Linha de Controle Real, consolidando seus avanços. Conflitos em 1967 causaram centenas de mortes em ambos os lados. Mas outro confronto foi evitado por pouco na década de 1980, quando a China interpretou erroneamente um exercício militar indiano como um possível ataque. No entanto, exceto por um confronto no Vale de Gulvan em 2020 que resultou na morte de 20 soldados indianos e entre 4 e 43 soldados chineses, a LAC tem, na maior parte do tempo, se mantido assim após o confronto no Vale de Gulvan. As relações entre China e Índia melhoraram, com um acordo em 2024 sobre o principal ponto de atrito em Ladakh. A retomada dos voos diretos e o afrouxamento das restrições de visto, que permitiram aos peregrinos indianos visitarem locais sagrados no Tibete. Após 6 anos, ambos são membros fundadores do bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Em 31 de agosto de 2025, o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi prometeram resolver antigas disputas de fronteira na primeira visita de Modi à China desde o confronto de 2020. À primeira vista, as atitudes conciliatórias dos últimos anos indicam que as chances de conflito entre essas duas potências estão diminuindo e não aumentando. No entanto, a situação é complicada pelo aumento da instabilidade política nos países vizinhos, onde as duas nações frequentemente têm interesses concorrentes. Nepal e Bangladesh tiveram seus governos derrubados por levantes populares no último ano, enquanto Myanmar permanece preso em uma guerra civil aparentemente permanente. Com o aumento das temperaturas e da sede de sangue na região, há fatores desestabilizadores demais para serem ignorados. Um novo confronto entre Índia e China pode ocorrer em breve, especialmente devido ao envolvimento chinês no iminente conflito Índia versus Paquistão. Novamente, a disputa ocorre por causa das linhas traçadas pelos britânicos nos mapas. A divisão feita pelos britânicos em 1947 criou uma Índia hindu e um Paquistão muçulmano, desde a antiga colônia britânica. No entanto, neste caso, ao contrário da disputa entre Índia e China, pode-se argumentar fortemente que as populações das duas nações, em sua maioria, realmente se desprezam. Confrontos ocorrem desde a divisão do Raj pelos britânicos, incluindo guerras em 1965 e 1971. Esta última criou uma nova linha de controle entre a Caxemira indiana e paquistanesa, principal região disputada. Os países entraram em conflito em 1999, mas mantêm a paz desde 2003, apesar de combates esporádicos na fronteira que causaram dezenas de mortes. A Índia ainda acusa o Paquistão de apoiar terrorismo em seu território. Em 2025, a tensão explodiu e o mundo assistiu enquanto as duas nações trocavam mísseis, drones e suas forças aéreas se enfrentavam nos céus. O estopim foi um ataque terrorista em 22 de abril no Vale de Baisaran, perto de Pahalgam, Jammu e Caxemira, onde 5 militantes mataram 26 civis em uma área turística popular com segurança mínima. A Índia acusou o Paquistão de orquestrar o ataque por meio de sua agência de inteligência, a Inter-Services Intelligence, citando os vínculos da agência com os grupos terroristas Jaish-e-Mohammed e Lashkar-e-Taiba, que seriam responsáveis por este e outros ataques. O Paquistão negou as acusações, chamou-as de infundadas e sugeriu que o ataque pode ter sido uma operação de falsa bandeira. Logo depois, mísseis, drones e caças voavam nos dois sentidos. Felizmente, após apenas 4 dias, um cessar-fogo foi declarado e mantido. No entanto, a Índia relatou 15 civis mortos e o Paquistão 31, além de prejuízo estimado em 84 bilhões de prejuízo, principalmente do lado indiano. O grande risco é que ambos têm armas nucleares e, no mínimo, não se gostam. E as chances de uma rápida escalada de uma guerra convencional para um confronto nuclear são muito altas. O Boletim dos Cientistas Atômicos estima que o Paquistão possui cerca de 170 armas nucleares, enquanto a Índia teria aproximadamente 180, considerando suas localizações geográficas. As consequências mesmo de um confronto nuclear limitado seriam devastadoras para toda a região, que abrange cerca de 1/3 da população mundial. Um estudo da Rutgers, 2019, estimou que fomes causadas por um inverno nuclear regional afetariam milhões ou bilhões de pessoas. A Índia tem um exército bem maior e mais forte que o Paquistão, sendo a 4ª maior potência militar mundial, enquanto o Paquistão está em 12º lugar. A Índia supera substancialmente o Paquistão em termos de efetivo, orçamento de defesa, equipamentos e ativos estratégicos, especialmente no poder aéreo e naval. A Índia tem mais aeronaves, tanques e navios, incluindo 2 porta-aviões, do que a Marinha do Paquistão. Foque na operação literal. O que isso significa é que, se um conflito em grande escala estourasse, provavelmente seria uma questão de quando, e não se, o Paquistão seria obrigado a escalar para armas nucleares para evitar uma derrota esmagadora. A situação se agrava pelo clima tenso e parcerias militares das duas nações. Como citado antes, a China é a principal fornecedora militar do Paquistão, que também mantém antigos laços militares com a Rússia.
Os laços militares da Índia com a Rússia são ainda mais fortes, e ela também mantém relações militares antigas com os Estados Unidos da América e potências europeias. Há potencial para um grande conflito entre Índia e Paquistão. A possibilidade de gradualmente envolver muitas das outras grandes potências mundiais e desencadear uma guerra global é desconfortavelmente alta. Agora, o próximo grande ponto crítico com maior probabilidade de se transformar em uma grande guerra num futuro próximo também está na Ásia e gira em torno de uma disputa territorial. Desta vez, os britânicos tiveram um papel apenas marginal na disputa. E o território não se limita a áreas de fronteira, mas abrange todo o território. São um dos possíveis combatentes de que estamos falando. China contra Taiwan. O conflito gira em torno de uma disputa legal do pós-Segunda Guerra Mundial. Embora a raiz histórica dos problemas entre a ilha e o continente remonte a séculos, se não a alguns milênios. A China afirma que, legalmente, Taiwan é território chinês segundo os termos da Declaração do Cairo de 1943 e da Declaração de Potsdam de 1945. Ela afirma que as declarações de guerra da China, Estados Unidos da América e Reino Unido determinaram a devolução dos territórios ocupados pelo Japão, incluindo Taiwan, após a Segunda Guerra Mundial. Pequim ainda sustenta que a Resolução 2758 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas de 1971, que transferiu o assento da China na Organização das Nações Unidas de Taipei para Pequim, resolveu a questão da soberania de Taiwan, afirmando que não existe algo como duas Chinas, ou uma China e uma Taiwan. Após a rendição do Japão em 1945 à República da China, assumiu o controle administrativo de Taiwan. Então, uma guerra civil começou na China entre o governo nacionalista e o Partido Comunista Chinês. Em 1949, o governo nacionalista derrotado foi para Taiwan, enquanto os comunistas criaram a República Popular da China no continente. Desde então, Taiwan nunca declarou independência formalmente, mas é governada separadamente da República Popular da China com instituições democráticas, forças armadas e economia próprias. E, como as pesquisas têm mostrado consistentemente, apenas uma pequena porcentagem, de 10 a 15%, realmente favorece a reunificação total com a República Popular da China, enquanto cerca de metade prefere a independência total. No fim, a China nunca mudou de posição sobre Taiwan, dizendo que a ilha lhe pertence e será retomada à força, se não for de forma voluntária. Além de suas reivindicações legais e históricas sobre a ilha, há outro motivo urgente pelo qual a China busca tão desesperadamente o controle total da ilha: os profundos laços militares entre Taiwan e os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente envolvidos em Taiwan desde o início, ajudando a supervisionar a transição de Taiwan do domínio colonial japonês para os nacionalistas em 1949. Os Estados Unidos da América mantiveram grande presença militar, com milhares de soldados na ilha até 1979, quando normalizaram relações com a República Popular da China. Desde então, os Estados Unidos venderam mais de 75 bilhões em armas para Taiwan, entregues ao longo de décadas. Inclui caças F-16V modernizados, sistemas Patriot e NASAMS, tanques M1A2, Abrams mísseis, Harpoon, drones Switchblade 600 e outras armas avançadas. Além disso, embora não chegue a um pacto completo de defesa mútua, a Lei de Relações com Taiwan compromete os Estados Unidos a manter a capacidade da ilha de se defender. Os Estados Unidos provavelmente ajudarão você. A China não gosta de ter o que vê como uma grande base dos Estados Unidos da América a apenas 130 quilômetros de sua costa. Para ser justo, os Estados Unidos da América não deixaram Cuba, a 145 quilômetros da Flórida, virar uma base avançada para a Rússia ou China pelo mesmo motivo. Quanto mais Taiwan se fortalece militarmente e se aproxima dos Estados Unidos, maior o incentivo para a China agir. Sem o envolvimento direto dos Estados Unidos, um confronto direto entre a China e Taiwan é um tanto desigual. O armamento avançado dos Estados Unidos em Taiwan reduz um pouco sua desvantagem quantitativa, mas ainda existe uma diferença bastante séria entre eles. A República Popular da China tem 4 vezes mais pessoal, o dobro de peças de artilharia, quase 3 vezes mais aeronaves e uma marinha muito maior, com 10 vezes mais submarinos e 3 porta-aviões, para 0, além de muito mais mísseis avançados, drones e seu arsenal nuclear.
Assim, a China teria, em teoria, recursos para bloquear e bombardear Taiwan até a rendição antes de invadir, se necessário. No entanto, é difícil imaginar que, se a China atacasse Taiwan, Estados Unidos da América e aliados apenas observassem. Nesse contexto, a imprevisibilidade dos Estados Unidos da América é uma faca de dois gumes. Por um lado, o fato de que uma invasão de Taiwan provavelmente levaria a uma guerra com os Estados Unidos da América é certamente um fator importante que impede a China de puxar o gatilho. Se a China agir, o envolvimento dos Estados Unidos da América quase garante um confronto mais amplo, possivelmente nuclear. Enquanto isso, cerca de 1.600 quilômetros ao norte de Taiwan, dinâmicas parecidas ocorrem em outro ponto crítico, a Península Coreana, onde estão Coreia do Norte e Coreia do Sul. Desta vez, porém, não só os Estados Unidos da América provavelmente seriam envolvidos, mas também as outras superpotências nucleares, Rússia e China. Assim como China e Taiwan, o conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul envolve povos pouco diferentes geneticamente, mas muito diferentes ideologicamente. Após a Guerra da Coreia, foi assinado um armistício e criada uma zona desmilitarizada, a Zona Desmilitarizada entre eles. Durante 60 anos, uma paz frágil foi mantida nessa área de 155 milhas, uma das florestas mais selvagens do mundo, cheia de milhares de espécies, é cercada por um dos lugares mais fortificados da Terra, com artilharia e minas prontas para uso dos dois lados. Com 9 milhões de pessoas em Seul ao alcance dos mísseis do norte, deixadas por conta própria, haveria um confronto interessante, mas extremamente violento entre os dois lados. De um lado, os sul-coreanos, tecnologicamente avançados, contam com 600 mil militares ativos, o quinto maior exército permanente do mundo, e uma reserva de cerca de 3,1 milhões. Eles estão armados até os dentes com plataformas de classe mundial como o tanque de batalha principal K-2 Pantera Negra produzido nacionalmente e o K-9 Trovão, obuseiro autopropulsado, líder em sua categoria. Globalmente, sua força aérea opera mais de 1.000 aeronaves, incluindo os avançados caças furtivos F-35, a F-15K Águia Slam e os caças leves FA-50. A Marinha opera mais de 200 embarcações ativas, como submarinos e navios de guerra anfíbios, todos equipados com munições sofisticadas para serem disparadas dessas plataformas. O sigiloso norte, com capacidades militares provavelmente menos compreendidas entre as potências de médio a grande porte, estaria diante deles. Eles contam com mais de 12 milhões de militares ativos e 560 mil na reserva, sendo a Coreia do Norte a 34ª maior força militar do mundo. A maioria das unidades foi fabricada entre 1950 e 1970. As forças terrestres teriam cerca de 4.300 tanques, 2.500 blindados de transporte, 2.000 peças de artilharia e 1.500 lançadores múltiplos de foguetes. Estima-se que 70% das forças terrestres e 60% das navais da Coreia do Norte estejam sempre ao sul da linha Pyongyang-Wonsan. Isso significa que pode lançar um ataque surpresa a qualquer momento, considerando a frequência e a habilidade de seus testes mais regulares. O Norte tem um arsenal de mísseis substancial e em rápido crescimento, tanto em quantidade quanto qualidade. Isso inclui testes bem-sucedidos de mísseis hipersônicos com ogivas manobráveis. O mais alarmante é que se acredita que a Coreia do Norte possua até 60 ogivas nucleares e material físsil suficiente para mais de 100 armas nucleares. Projeções indicam que pode chegar a 200 até 2027. Também já testou mais de 100 mísseis balísticos capazes de transportar ogivas nucleares, incluindo mísseis de curto, médio, intermediário e longo alcance, além de variantes lançadas por submarinos. Acredita-se também que tenha grandes estoques de armas químicas e biológicas, que podem ser usadas com qualquer dos mísseis citados, ou até em projéteis de artilharia. Com tanto poder de fogo em uma área do tamanho de Minnesota ou do Reino Unido, o potencial para um conflito entre as duas potências se complicar rapidamente é enorme. Além disso, as parcerias militares com potências nucleares de ambos os lados complicam ainda mais a situação. Desde 1961, a Coreia do Norte tem pacto de defesa com a China. Isso obriga cada parte a ajudar a outra em caso de ataque a qualquer uma delas.
A partir de 2024, a Coreia do Norte agora tem um pacto semelhante com a Rússia e demonstrou sua disposição em cumprir sua parte do acordo, enviando milhares de soldados para apoiar a Rússia contra a incursão ucraniana na região de Kursk. A Coreia do Sul é protegida pelo Tratado de Defesa Mútua de 1953, que garante o compromisso dos Estados Unidos da América em defendê-la contra ataques armados, inclusive ameaças nucleares da Coreia do Norte. Os Estados Unidos retiraram suas armas nucleares táticas da Península Coreana em 1991. No entanto, pelo tratado, o Sul segue protegido pelo escudo nuclear dos Estados Unidos, chamado guarda-chuva nuclear ou dissuasão estendida. Os Estados Unidos mantêm várias bases na Coreia do Sul, abrigando cerca de 28 mil soldados. É quase impossível que um grande confronto na península não envolva outras grandes potências cedo ou tarde. E a parte mais assustadora de qualquer confronto entre as grandes potências mundiais é essa. Todas, inclusive os Estados Unidos da América, possuem estoques limitados de armas convencionais, provavelmente insuficientes para garantir vitória total. Quanto mais tempo durar um conflito assim, mais próxima fica a guerra nuclear. Felizmente, apesar da retórica beligerante, por enquanto parece haver pouco interesse de ambos os lados em um confronto em larga escala. A Coreia do Sul é uma das economias mais avançadas e pode resistir sem ser devastada por uma grande guerra. A maioria dos norte-coreanos vive em pobreza rural. O grande risco sempre foi que o ditador vitalício da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fique sob uma pressão econômica tão séria que a guerra se torne uma opção tentadora. No entanto, o aumento do comércio com a Rússia, após a parceria estratégica assinada no ano passado, além da melhora nas relações com a China, parecem ter aliviado um pouco as pressões internas sobre Kim. Quanto mais estáveis as coisas internamente, melhor o humor de Kim e menores as chances de guerra. Agora, vamos mencionar brevemente um último potencial conflito que muitos acreditam que pode realmente começar em 2026, a Rússia invadindo um ou mais dos estados bálticos. Como Estônia, Letônia e Lituânia são membros da OTAN, um ataque russo a qualquer um acionaria o artigo 5, provavelmente envolvendo todo o bloco no conflito. Os riscos para a Europa nesse tipo de confronto são evidentes. Mas, sinceramente, a Rússia já está ocupada na Ucrânia, em 2026 sem recursos ou atenção para lançar outra invasão em parte diferente do país. Especialmente se sua economia realmente estiver prestes a colapsar, como muitos pensam. A menos que a Rússia seja provocada, especialmente no enclave de Kaliningrado, é improvável que uma Rússia pressionada tente algo assim. Com a guerra acontecendo na Ucrânia, espero que prevaleça o bom senso em todas as regiões que mencionamos. Portanto, ao fazermos nossa lista dos 5 conflitos com maior risco de desencadear uma guerra global em 2027, no próximo ano, continuaremos tratando apenas do potencial e não da realidade de um grande conflito. Em todos eles, é claro, estaremos acompanhando de perto esses e todos os outros conflitos mais importantes aqui no The Military Show. Então, não se esqueça de se inscrever para ficar totalmente informado. Obrigado por assistir.